Que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Nossos amigos que passaram a semana prestando atenção no que acontece à nossa volta, às vezes um pouco distante, mas tudo que diz respeito às nossas vidas. E tem muito a nos dizer. Vamos aprender a partir de agora com o nosso timaço, que tem o publicitário Lula Vieira, tem o economista Manuel Tedin e o também publicitário Elísio Pires, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. Começo com Lula Vieira. Meu caríssimo Lula, se ligou em que na semana que passou, Lula? Primeiro, é internacional. O envio de armas nucleares da China, eu me sinto ameaçado, assim como todo cidadão normal no mundo, por uns líderes completamente amalucados, estão brincando de fazer guerra e agora já estão querendo brincar com arma nuclear. É claro que esses, dizem os russos, que são de pouco alcance, são apenas para, quer dizer, explodem antes de cair no solo, o gás tóxico ou os efeitos residuais são menores, mas, de qualquer forma, é equivalente a mais do que a bomba de Hiroshima. Mas esse eles consideram não tão perigoso. Não é igual a Hiroshima, é igual a Nagasaki. Exato, que é mais Lula, é o seguinte, eu vou te dar um tiro, mas a bala, sabe, é menorzinho um pouco. Ela só perfura um destino, né? Isso. E não vai explodir dentro de você. Isso. É realmente uma notícia que prova a loucura das pessoas. E, por falar em loucura, outra coisa que eu estou acompanhando horrorizado é esse aumento exponencial dos atentados em escolas, né? Isso é de certa forma, uma prova da loucura da população. Esse último aqui no Brasil, lá em São Paulo, esse rapaz já tinha sido expulso da escola anterior. Tem um BO, a escola anterior fez um BO, inclusive. Fez um BO sobre a violência dele. Depois ele foi para a nova escola e foi lá e matou dois adultos e duas crianças, né? E foi contido por essa heroína hoje, que era professora de educação física. De educação física, Quer dizer, que conseguiu segurar o garoto. Mas sabe o que é pior? Eu não consigo ter ódio desse garoto. Eu acho que é um louco e que a gente precisa estudar qual a forma de diminuir o perigo desses loucos progredirem da forma que estão progredindo. E todo dia a gente tem uma notícia, ou no Brasil ou nos Estados Unidos, a gente tem uma notícia de uma criança... mas os brasileiros não têm a competência dos americanos. O último lá matou 6. A gente mata muito menos. Mas mata muito menos. Eu estou muito preocupado, porque... E aí tem que ver quanto o jornal é obrigado a divulgar tal. Mas hoje, à tarde, lá na escola pública ali da Praça Santos Dumont, ali no Baixo Gávea, conseguiram pegar o garoto antes de esfaquear as pessoas. É verdade. Pois é, aliás, diga-se de passagem, ainda continua sendo, um acordo tácito, nada oficial, entre os jornalistas, entre os jornais, de não anunciar suicídio. Principalmente esse de se jogar no metrô, porque quem tem a tendência vai acabar sendo influenciado pelo noticiário. E eu acho que a gente já está na hora de fazer isso com essas crianças, porque realmente a coisa vem em ondas. E eu acho que uma mente já doente, o noticiário incentiva, né? Agora, eu também não tenho a menor ideia, nem os educadores têm, do que fazer. Quais seriam as maneiras? Eu acho, claro, com amor em família, mas dizer isso é fácil. É como acabar com a fome. Como é que acabar com a fome? Ora, comendo Eu olho isso com muito temor. Avô de crianças na escola, amigo de gente que tem filho, os meus já saíram da escola, mas é uma violência que realmente me assusta. Eu acho que essas duas coisas me marcaram a semana, além de ficar preocupado para onde vai o seu Bolsonaro. E acompanhar também as joias. Eu acabei de fazer um filme para um cliente meu e a primeira parte do filme era mostrar como é que está o mundo.
E eu peguei alguns retalhos de pesquisa de quais seriam os assuntos mais comentados. As joias da presidência é um deles. As pessoas estão muito preocupadas em discutir de qual é a propriedade daquelas joias. Eu não tenho a menor dúvida, mas eu acho que eles estão conseguindo fazer uma cortina de fumaça aí para fingir. Aquele maluco que diz joia que joia, tira esse bicho daí, realmente é uma das coisas mais patéticas da história política brasileira. Quando você pergunta a algum bolsonarista como estão as coisas, sabe qual é a resposta deles? Está tudo jóia. Tudo jóia. Tá tudo jóia. Mas eu acho genial. Eu tenho não é nem por honestidade, confesso. Eu tenho um princípio, eu não levo nenhum contrabando no avião para não estragar a viagem. O contrabando que eu digo é comprar. Não é por honestidade, não, é por. Não é por honestidade, é por não ficar ansioso. Eu gosto de dormir no avião e chegar e passar. Praticidade. Falar mal do nariz do cara da alfândega, fazer lá. Quer dizer, não faço isso, porque, evidente, é desrespeito, mas eu não ligo para o pessoal da alfândega, porque sei que estou dentro da lei. É por isso, não tem nenhuma razão patriótica nisso. Agora, levar um colar de 15 milhões de reais e dizer, meu Deus! Eu acho realmente difícil, né, de engolir. Manuel Tedin, e você? Se ligou em que na semana que passou, meu caro? Olha, eu estou acompanhando o Lula, essa coisa das crianças me aflige demais. O Brasil tem um outro nível tem uma outra maneira de encarar essa coisa da violência descarada. Assim, eu estava olhando, enquanto a gente estava conversando aqui, no ano passado, os Estados Unidos teve 647, se eu não me engano, 647 eventos de matança em massa, né? Quer dizer, eles chamam mass shooting, né? Que é quando você mata mais de 3 pessoas no mesmo evento. Assim, é mais de 2 por dia, não é 2 por dia, quase, um pouquinho menos de 2 por dia. É uma insanidade absoluta, né? Quer dizer, uma doença, e lá agravado pela facilidade das pessoas de armas, né? Tem uma quantidade de arma lá que é. Então lá não precisa matar de faca, porque tem a R-15 à mão desses guris, enfim, é uma coisa trágica. E o pior, e aí é uma discussão que eu acho que é interessante ter aqui, que a gente pode até levantar como tema. O pior é como que, tipicamente nos Estados Unidos, eu não vejo isso tanto no Brasil, não, porque também eu não tenho acesso a esse tipo de jornal, nem na TV, eu não vejo Jovem Pan, essas coisas. Mas nos Estados Unidos, muitos canais e de internet e de televisão vivem do sensacionalismo disso. Teve um cara que tem um programa de rádio que é enorme, o cara tem centenas, tem gente que acha que ele tem $1 bilhão já acumulado nos últimos não sei quantos anos, e esse cara fez o ponto dele de dizer que um desses assassinatos em massa em Sandy Hook, que é no estado de Nova York, que tinha sido fabricado pelas famílias para chamar a atenção, porque eles queriam promover políticas de controle de armamento nos Estados Unidos. Esse cara fez isso, ele foi contestado, ele insistiu. Agora ele acabou de perder na justiça, vai ter que pagar centenas de milhões de dólares de indenização para as famílias. Sendo que ele agora está esvaziando, descobriram que ele está, obviamente, esvaziando as contas dele em empresas que ele era sócio e tal. Mas, enfim, é uma doença grave e é uma doença aparentemente contagiosa, o que é uma coisa mais preocupante ainda. Se eu não me engano, Manuel, só até agora, nesse ano nos Estados Unidos, foram 129 atentados desse tipo. É inacreditável. Incrível, inacreditável. A palavra é inacreditável. É verdade. Elísio Pires, e você? Se ligou em que na semana que passou, meu caro? Olha, ao contrário dos meus companheiros, eu me liguei, foi na testemunha que delatou o plano contra o Moro. Lembra que ela delatou o plano que ia assassinar o Moro e tal? Ela está desprotegida e teme ser assassinada. Está correndo o risco de ser assassinada. E depois disso tudo, como é que o Lula chama aquele fato?
Isso é uma armação do Moro. Fez uma armação. É inacreditável, né? É inacreditável. Tem que fazer esse registro. Eu gostaria de fazer um adendo ao que você está falando. Diga. Cresce cada vez mais a opinião das pessoas em relação à turminha que cerca o Lula, dizendo que antigamente ele tinha algumas pessoas de um relativo bom senso que lembravam a ele quando ele estava exagerando, e que agora ele já não ouve mais ninguém, que a Janja não tem nenhum preparo político, então ele está saindo a fazer bobagem, e dizer bobagem sem nenhum tipo de freio. Isso pode ser muito ruim para ele. Pior quando é ruim para o Brasil e põe em risco a vida de uma pessoa. Com certeza. Como é o caso aí. Né? Com certeza. E outra coisa que eu queria registrar é que o Lula finalmente definiu o teto dos juros do consignado de aposentados e pensionistas. Ele definiu, a posição dele é que seja 1,97%. A proposta dos bancos era tipo 1,99%. Então, acho que está muito próximo, né, de se resolver. E só para lembrar que hoje tem cerca de 8 milhões de aposentados e pensionistas do INSS que estão pendurados no consignado, no empréstimo. Né? 8 milhões, né? É 8 milhões, número assustador, né? É assustador. Agora, queria trazer uma boa notícia também, porque eu sempre gosto de terminar com uma boa notícia. E a boa notícia é um levantamento feito pela Enciclopédia Gastronômica Taste Atlas. Né? Soube desse levantamento, não? Não. Melhores pratos... É o Best Dishes in Americas, os melhores pratos da América. Sabe qual é o segundo colocado, não? A feijoada. A picanha. A picanha brasileira, que o nosso presidente tem indicado, inclusive, picanha, né? Várias vezes ele já indicou. Então, na realidade, é o segundo melhor prato. E qual é o primeiro, Elise? O primeiro é o churrasco americano. Tudo bem que esse levantamento é feito nos Estados Unidos, mas é o churrasco americano. Mas o Brasil... Mas quem fez esse levantamento foi entre as vacas, não? As vacas concordam? A pergunta é, essas vacas concordam? Pois é. Além do segundo lugar, na relação, que eu consultei a relação na íntegra, além do segundo lugar, o Brasil tem o 6º lugar com o churrasco brasileiro, o 6º lugar. O 10º lugar é o pão de queijo, que eu também gosto muito. É o pão de queijo. Eu acho que devia ser o 2º lugar. Eu também concordo com você. E o 34º lugar é a coxinha, e o 36º lugar é o escondidinho, que é uma maravilha de comer também o escondidinho. Eu também acho. E, na realidade, o mais bem classificado dos Estados Unidos, né, nos 30 e tantos que eles classificaram, é o 28º, que é o burger americano. 28º. Tudo bem que nós estamos lá em cima, no segundo lugar, já valeu a nossa picanha. Agora, o detalhe interessante é que a picanha virou um corte conhecido hoje no mundo inteiro. E não era, né? Na Austrália já fazem um corte de picanha. E sabe por que chama picanha, né? Não tem a menor ideia. Porque é um lugar que os fazendeiros ficavam na traseira do boi picando aquela área ali. O pau picando ali. Chama picanha por isso, porque era picada. Eu estava assustado com a explicação, mas fiquei mais... Não, você tem... Esse seu espírito leva sempre para aquele lado, pode cortar. Eu também. Manuel, eu esperei ele começar a falar assim, isso é uma junção da palavra essa... Pois é, opa! Eu falei, opa, então pode falar, então tá certo. Eu não conheço nenhuma palavra nanha. Meu Deus do céu. Só manha, né? Só manha. Meu Deus do céu. Mas não podemos ir para a segunda parte do nosso programa sem antes saber do Lula que a gente vai ler nesses próximos dias. Lula, conta aí para gente. É só fazer um registro. A República das Milícias foi relançado agora com os Esquadrões da Morte chegando até a época atual. Esse livro já tem uns 15 anos, foi feito sobre o aumento do número de milícias, mas agora é o lançamento já ajustado dos tempos atuais. E fala dos Esquadrões da Morte e de toda essa situação de pânico e perigo que a sociedade brasileira está vivendo. Isto posto, vamos ao ponto. Manuel Tedim, me conta aí, se liga em que na semana que chega, Manuel? Então, eu estou curioso para ver as reações do governo, continuar a ver as reações do governo à questão da taxa de juros, o que eles vão falar,
A coisa do o Lira já está acalmado, aparentemente, nessa disputa com o Pacheco. Então, na questão das medidas provisórias, vamos ver se isso mantém. E eu estou preocupadíssimo e querendo olhar ainda, vou ficar atento ainda ao Lula. Essa doença, essa gripe, não é gripe, essa pneumonia dele, preocupa, eu não sei, ele já... Não, eu vi uma declaração do médico de que não existe pneumonia leve com quem tem de 78 anos. Pois é, para começar isso, né? Pneumonia com idade é uma coisa seríssima que tem que prestar atenção. Mas, enfim, é isso. Eu tenho muitas diferenças com o Lula, mas não quero que o cara passe mal, desejo melhoras para ele, saúde, tudo de bom. Claro. Na vida pessoal dele enfim, eu espero que ele melhore logo. Elísio Pires, e você se liga em que na semana que chega, Elísio? Eu estou ligadíssimo no vídeo do cachorro pilotando moto na Avenida Brasil. Vocês têm que ver esse vídeo, né? Foi no domingo 26. O vídeo, a última vez que eu vi, já estava com 42 mil visualizações. Está nas redes do vídeo, né? E foi registrado e publicado pela Ana Clara Reitário nas redes sociais. Está tendo grande repercussão. O cachorrinho lá pilotando. E ele, na hora que ele vira que está com o cachorrinho na frente pilotando, ele diz, não mostra a placa. Não mostra Claro, a né? placa. Cuidado com a placa, pelo amor de Deus. Tá bom, pode deixar. Mas é marcante, muito marcante. Meu Deus do céu. E você, Lula, se liga em que na semana que chega? Eu confesso a você que eu ando muito preocupado com a capacidade de redação dos computadores. Eu já imaginei assim, quando eu li que os pareceres advocatícios escritos pelo computador era melhor do que os dos advogados, eu achei normal, que evidentemente lá está mais fácil o registro de leis e de opiniões. Então, exarar uma defesa parece que seja mais normal que os computadores consigam fazer com menos erro. Parece que a quantidade de erros que se encontra numa petição, em termos estatísticos, normais de um advogado, é muito maior do que os computadores fazem numa defesa já criada totalmente por inteligência artificial. E daí tem um olhar aos meus novos colegas, redatores de propaganda. A grande maioria deles, com o passar do tempo, e esse tempo é muito curto, é uma questão de meses, estarão todos desempregados. Para que você vai pagar o salário para um cara que vai escrever exatamente, ou uma mulher, que vão escrever exatamente, exatamente não, pior do que um computador o faria, até porque ele já sabe todas as mumunhas, ele aprende... Lula, e tem um detalhe, depois desse repetição do chat GPM, já estão mudando o nome do chat, já viu o nome? Não? Chato GPT, em vez de chat. Exatamente. Eu estou preocupado. É claro que eu vou dizer uma coisa, pela minha idade, eu diria que os meus textos não atendem ao dia a dia. Eu estou fazendo coisas um pouco mais complicadas e um pouco mais elaboradas. Mas os meus colegas e minhas colegas, hoje muito mais elas que eles, porque é uma profissão cada vez mais feminina, até por uma razão da sensibilidade da mulher mais propícia a fazer sucesso na propaganda, mas eu não vejo como eu ainda, os últimos anos que eu tenho aí como profissional, vou estar afetado. Mas meus colegas mais novos precisam abrir o olho para não perderem o emprego por uma máquina que sabe reproduzir, ou melhor, como a gente diz, chupar os outros, que significa copiar material já editado. Isso o computador faz melhor que qualquer um de nós. Vai ter que usar a inteligência para ganhar dessa porcaria dessa máquina. Mas a gente vai dar um jeito. Espero. Nada substitui, né, o talento e a presença do ser humano, né? Por melhor que seja a sua cópia, o seu clone, a gente traz emoção naquilo que é uma bagagem, né, que a gente tem de tudo que a gente viveu para as coisas que a gente faz. Você é um exemplo vivo disso, com seu brilhantismo
no que faz, Lulão. Então, a gente derruba as máquinas. Deixa com a gente. Se preocupe não. Deus te ouça. Então, olha só, na verdade, esses programas que chamam de inteligência artificial, não é bem isso, mas enfim, isso é uma outra discussão. É um apelido que pegou. Os criativos vão ter sempre seu espaço, porque os criativos vêm com coisa nova. Aí ficam falando, porque tem a ilustração original é a ilustração original. O computador vai poder fazer um quadro parecido com o do Van Gogh, mas jamais será o Van Gogh, uma novidade, um uso novo de técnicas que ninguém sabe o que é e tal, até o momento dele fazer. Ninguém, assim, pode dar até uma sorte de uma máquina dessa fazer alguma coisa tipo Já é Natal na Líder Magazine, entendeu? Mas não é normal. Não é Varig, essa história, pô. Nunca vai fazer um Varig, porque não é óbvio, isso requer uma intuição, uma criatividade, sei lá, uma alma aberta a ouvir outras coisas do mundo. E a máquina só ouve o que está na internet, só ouve o que tem dado, não é a mesma coisa. Deus touça, não entendi. Deus touça. Aí eu vou parodiar, não sei se é esse o termo correto, se não for, foi o que me ocorreu, uma frase também que é de gente, não jamais vai ser de máquina, para usar para o Lula. A frase é: Coca-Cola é isso aí. Vou dizer, Lula Vieira é isso aí. É o sol, é o dia, é um sorriso sem jeito, é o calor, é o suor, é o amigo do peito, é um mergulho no mar, é unir, é vencer, é curtir quem se ama, é o prazer, é a trança do corpo, é o olhar, é o verão, é a garra, é a força, coisas do coração, é um jeito bem solto de amar e de ser, e se dá pra valer, Coca-Cola é isso aí. Não tem dois, não tem máquina que substitua. É isso. O computador pode copiar o Jimi Hendrix, mas ele nunca vai inventar um solo do Jimi Hendrix, entendeu? Ele nunca vai inventar um solo da qualidade do solo do Jimi Hendrix. Mas esse exemplo que o Francisco deu é muito importante, porque, na realidade, o slogan original é It's a Real Thing. Foi lançado nos Estados Unidos na época que os Estados Unidos estavam em depressão de cabeça. Era fim de guerra, era uma situação de desânimo. Então, Coca-Cola entrou com a ideia de que era uma coisa real, palpável. No Brasil, a coisa era completamente diferente. Nós estávamos eufóricos, acreditando que nós seríamos o maior país do mundo. Foi uma época que o Brasil estava muito otimista diante do futuro. Daí a Coca-Cola não podia copiar uma campanha que fosse de alento. No Brasil, nessa euforia toda, os filmes ficaram de tristes a alegres. Eu fui contratado para escrever, para mostrar por que a campanha, uma coisa rara na história da Coca-Cola, era diferente no Brasil do que nos Estados Unidos. É porque era um país lá e outro aqui, em momentos diferentes. Muito bom, muito bom. Pois bem, senhores, por hoje é só, mas semana que vem a gente volta aí com esse time de feras, o publicitário Lula Vieira, o economista Manuel Tedim e o também publicitário Elísio Pires, e as coisas que ocupam nossa cabeça, que mudam a nossa vida, e a gente, com eles, aprende a entender melhor. Senhores, obrigado, semana que vem tem mais. Se você está aí com a gente, inscreva-se, dê seu like, seu dislike, dê sugestões, faça críticas. A gente está aqui para bater esse papo, bater essa bola, e quanto mais você participar, melhor essa história vai ficar. Obrigado, amigo. Viva socorro! Viva socorro! Socorro! Viva socorro! Se liga!